Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Aqui estamos nós de novo, no direito penal. Estamos falando dos crimes em espécie, da parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361. E de forma muito especial nós estamos falando lá do título 11, dos crimes contra a administração pública. E nós já passamos por todo o capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E estamos no capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Bom, desses crimes, pessoal, o que já passou aqui pela nossa batuta? Nós já falamos, por exemplo, do artigo 328, usurpação da função pública. Já falamos do artigo 329, que é o crime de resistência. Já passamos pelo crime do artigo 330, que é o delito de desobediência. Já passamos também pelo crime do artigo 331, que é o crime de desacato. Agora, a gente entra em um novo tipo penal. Falamos agora do crime de tráfico de influência. Esse é o nosso delito, certo? Agora, pessoal, esse crime, ele também é chamado pela doutrina por outros nomes. Vocês podem encontrar, dependendo da doutrina que vocês estudam, por jactância, enganosa. Podem encontrar também como gabolice mendaz. E ainda podem encontrar como basófia ilusória. Aqui está. Tudo isso são efetivamente sinônimos do crime de tráfico de influência. Pode vir na doutrina. Vamos para o dispositivo legal. O dispositivo legal do tráfico de influência é o artigo 332 do Código Penal. Vamos ver o que ele diz. Trezentos e 32. Como sempre, como nós sempre fazemos, e aqui não vai ser diferente, vamos fazer a leitura do dispositivo. Tráfico de influência: solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário.
Aqui está. Bom, pessoal, esse é o dispositivo legal. Vamos apagar isso aqui, certo? E a gente avança agora com a introdução ao tema. Introdução ao tema. Esse artigo, pessoal, ele entrou em vigor no ano de 1995, com uma lei especial. A lei que eu estou falando é a Lei 9.127, aqui está, de 95. Vamos ver o que essa lei diz. Acompanhem comigo, por favor. Opa! Sem internet é ruim. Vamos aguardar ela voltar. Ela costuma voltar logo. Bom, enquanto não vem a internet daqui, eu pego aqui do telefone, né? Aqui não tem jeito, não está retornando. Lei que nós estamos buscando, 9.127. Bom, ela incluiu o texto do artigo 332. A única coisa que ela fez foi isso. Ela botou o tipo penal. Vocês provavelmente não vão enxergar aí, mas é uma leizinha bem curtinha que só faz isso, só inclui. O objetivo foi alterar a redação do artigo 332 do Decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. De fato, meus amigos, antes da Lei de 95, certo? Antes da Lei de 95, o crime que nós tínhamos ali era uma forma de exploração de prestígio. Só que exploração de prestígio já é um crime existente, se não me engano é o artigo 357 do Código Penal, então é um crime que já existe no Código. Então havia uma dubiedade. Para evitar isso, se estabeleceu tipos penais distintos. Dando sequência, voltou a internet. Agora eu não quero o texto, mas enfim, só de desaforo. Podem ver.
Lei 9.127, 16 de novembro de 95, altera a redação do artigo 332. O artigo 1º do 332 passa a vigorar com a seguinte redação, que é a redação que nós temos hoje no nosso Código Penal. Certo? Está aqui. Muito bem. Pessoal, dito isso, a gente também precisa conversar sobre aquelas questões tradicionais sobre esse crime. Por exemplo, a pena. Vamos falar sobre a pena desse crime. Primeiro, a qualidade da pena privativa de liberdade é de reclusão, certo? E por que é de reclusão? Porque faz parte daqueles grupos de corrupção. O tráfico de influência nada mais é do que uma forma de corrupção. Então, se é uma forma de corrupção, ela vai ter a qualidade da pena das corrupções, como é a corrupção passiva e como é também a corrupção ativa. Todos esses crimes, eles são apenados com reclusão, certo? O mínimo é 2. Se a gente sabe que o mínimo da pena é 2, pouco importa o máximo, embora seja 5 anos e multa. Nós estamos falando de uma infração de elevado potencial ofensivo. Aqui está. É uma infração de elevado potencial ofensivo, ou seja, não se aplicam aqui os benefícios da Lei 9.099 de 95. Não se aplica aqui os juizados especiais criminais, certo? Então vamos cuidar isso. Um outro cuidado que nós temos que ter também, que eu gostaria que os senhores não esquecessem, é que, amigos, de regra, os crimes contra a administração pública, eles são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes praticados, por exemplo, por funcionário público contra a administração, são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes praticados por particular contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. E dentro dos crimes contra a administração da justiça, que é o capítulo 3, nós só vamos ter um crime que é de ação penal privada, que é o crime do artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Certo? Então, amigos, não existe crime praticado por particular contra a administração de outra ação penal. Logo, a ação penal aqui vai ser pública incondicionada. Certinho? Então, não esqueçamos disso em hipótese alguma. Dando sequência, objetividade jurídica. Objetividade jurídica. O que é, pessoal? A objetividade jurídica, obviamente, o que se atinge aqui
Aqui está, é o prestígio da administração pública. Por quê? Porque quando um particular, tá, ele solicita, exige, cobra ou obtém vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em um ato praticado por funcionário público, está se jogando ao vento uma falácia, né? Está se jogando ao vento a credibilidade da administração, dando a entender que basta ter bons contatinhos que as coisas se resolvem. Por isso que é o prestígio da administração pública. Existe um autor chamado Magalhães Noronha, que ele diz exatamente o que seria esse prestígio da administração pública, essa objetividade jurídica que é atingida. E eu vou fazer agora a leitura para vocês do que ele diz, até porque eu entendo ser bastante interessante, para não dizer perfeito o que ele diz. Olhem só, nas lições de Magalhães Noronha: alardeando prestígio, gabando-se de influência junto à administração, lesa o prestígio, a consideração e o conceito que ela deve ter junto à coletividade. Ou seja, no momento que o sujeito busca, aparenta, mostra para alguém ter algum prestígio junto com a administração, está tirando o prestígio verdadeiro que a administração pública tem diante dos seus membros, diante da sociedade, diante da coletividade, abalados pela crença difundida de que tudo se passa como no balcão do mercador. Ou seja, como se fossem meras relações comerciais ou meras relações de consumo. É a corrupção inculcada, em que o corrupto é o funcionário e o corruptor, o delinquente. O crime realmente é um estelionato, pois o agente ilude e frauda o pretendente ao ato ou providência governamental, alegando um prestígio que não possui e assegurando-lhe um êxito que não está a seu alcance. Realmente, né, pessoal? Se a gente for olhar o artigo, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado, ou seja, o sujeito não tem o prestígio junto com aquele funcionário, certo? Ele não possui. E se possuísse, a chance de obter êxito é zero. Até porque se possui e consegue, o crime acaba sendo de corrupção ativa e não tráfico de influência. Todavia, o legislador preferiu, muito justificadamente, atender aos interesses da administração, lembrando com certeza de que, frequentes vezes, pela pretensão ilícita que alimenta, o mistificado equivale ao mistificador, estreitados numa torpeza bilateral. Pois é. No tráfico de influência, existe, senhores, efetivamente um papel duplo. Existe o papel daquele que vende a influência, e quem vende a influência é o particular. E existe também o papel daquele que compra a influência. Quem compra a influência é o funcionário público. Certo? É importante cuidar isso. Mas também é importante vocês saberem que o funcionário público, nesse contexto, ele não está cometendo crime. Ele não está cometendo um delito. E por que ele não está, amigos? Por que o comprador da influência não está cometendo um crime? Eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Agora,
a gente já sabe a objetividade jurídica, que é o prestígio da administração. Passa essa impressão de que a administração pública é um balcão de negócios, como diz então o nosso autor Magalhães Noronha. Objeto material. O objeto material, meus amigos, agora não é uma pessoa, né? Agora é a vantagem. Ou aí está, é a vantagem ou a promessa de vantagem. Certo? Vantagem ou promessa de vantagem. Isso é o que diz o artigo 332. É só acompanhar comigo. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem. Vantagem ou promessa de vantagem. Lembrem um detalhe: se o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Dessa maneira, pessoal, certo? Dessa maneira, dessa forma, o que vocês têm que saber aqui? Vocês precisam saber que essa vantagem aqui pode ser de qualquer natureza. Pode ser vantagem econômica, pode ser vantagem moral, pode ser vantagem sexual, qualquer vantagem, certo? E vejam que é solicitar essa vantagem, ou até mesmo, amigos, a promessa da vantagem. A promessa já caracteriza o delito. Isso é o objeto material. Passamos por esses itens e entramos agora, então, bem no ponto crucial do crime. Núcleos do tipo. E nós temos como núcleos solicitar, exigir, cobrar, obter, certo? Conjugando, né, com o pretexto de influir. Pessoal, vocês sabem o que é cada um desses verbos, né? Solicitar é pedir, solicitar é requerer. Vocês sabem, meus amigos, o que é exigir, né?
fazer uma exigência é requisitar. Cobrar é acentuar a contraprestação. Obter é receber, é ganhar. É importante vocês saberem que nós estamos falando de Aqui está. Nós estamos falando de um tipo penal misto alternativo. O que eu quero dizer com isso, senhores? Eu estou querendo dizer que se o sujeito ele pratica mais de um desses verbos, por exemplo, ele primeiro solicita, depois ele cobra e depois ele obtém, ele só comete um crime de tráfico de influência. Só um. Agora, é claro, quanto maior o número de verbos que esse sujeito vier a praticar, certo? Quanto maior o número de verbos que ele vier a praticar, mais ficará distante da pena mínima. A pena é de 2 a 5 anos e multa, mais a pena vai se afastando dos 2 anos, certo? Isso quer dizer um tipo penal misto alternativo. E lembrando, né, que se conjuga com o a pretexto de influir. A pretexto de influir. Imagina que o A é um particular. Ele alega ser amigo de um delegado de polícia, mas ele não é amigo do delegado de polícia. Ele alega ser. Certo? Ele solicita de B a entrega de uma determinada quantia em dinheiro para supostamente convencer aquela autoridade policial a não instaurar inquérito visando a apuração de crime cometido contra seu filho. Ou seja, a B disse para o A, meu filho vai ser indiciado. O A diz, fica frio, me consegue uma grana, que eu sou amigo do delegado, e eu vou então, vou convencer ele a não instaurar o inquérito. Aí está. É a pretexto de influir na ação do funcionário público. Agora, cuidado, porque esse particular, meus amigos, ele não tem essa possibilidade, ele não tem esse poder. Se ele realmente possuir essa influência e vier a corromper o funcionário, o crime dele é de corrupção ativa. A pena é de 2 a 12. Certo? Aí seria o próximo crime que nós temos que trabalhar. Então, cuidado em relação a isso. O agente, ele desacredita da seriedade da administração, ele tira a credibilidade da administração pública. Por isso aqueles nomes que eu falei para vocês, jactância enganosa, gabolice mendaz, basófia ilusória, por aí vai. Lembrem que o sujeito não deixa de ser, aliás, querendo ainda estabelecer relação, qual seria a grande relação desse crime, tráfico de influência, com o estelionato? É que a fraude do tráfico de influência é sempre o falso argumento, é sempre a mentira, é sempre essa jacância, certo? É sempre essa ideia de que é amigo de fulano. Tanto que a pena é mais grave, 2 a 5. O estelionato simples, a pena é de 1 a 5. O sujeito ativo, amigos, mostra que se trata de crime comum. Certo? Crime comum. Crime que qualquer pessoa pode praticar. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo.
qualquer pessoa pode praticar, inclusive, meus amigos, o funcionário público. E o sujeito passivo? Bom, em primeiro lugar, o funcionário público, o sujeito passivo é o Estado, é o sujeito passivo direto ou imediato. E em segundo lugar, nós vamos ter o comprador da influência, né? Que também é vítima. Mas ele comete crime? Não. Tem uma torpeza bilateral, porque ele tem a intenção de que algo aconteça mirabolante ali, né? Mas não há crime. Porque é putativo. O sujeito não tem influência nenhuma sobre nenhum funcionário público. Certo? Então, cuidem em relação a isso. O elemento subjetivo, amigos, é o dolo. Lembrem que os crimes praticados por particular contra a administração, nenhum deles admite a forma culposa. Então, é o dolo. E tem um fim específico de agir, né? Que fim específico de agir é esse? Para si ou para outrem. Então, tu tem que solicitar, exigir, cobrar ou obter para ti ou para alguém. Então, não é só o dolo natural, certo? Cobrança de honorários de advogado. Se o advogado diz assim, esse caso está nas mãos do juiz tal, tá, eu estou te cobrando 250 mil reais. Essa vantagem é lícita, são honorários de advogado. Essa conduta, então, amigos, é atípica, não configura crime. Certo? Cuidem isso. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. O crime de tráfico de influência, nos verbos solicitar, exigir e cobrar, eles são crimes formais, de consumação antecipada ou resultado cortado. Vai-se ter a tentativa quando for possível fracionar as condutas. Já no verbo obter, o crime é material. Só vai se consumar no momento em que efetivamente se obtém essa vantagem. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que A esteja cobrando uma vantagem indevida de alguém a pretexto de influir em autoridades de trânsito para anular determinadas multas. No meio desse percurso, essas cobranças são desviadas, são perdidas nos correios. Nós temos a tentativa desse crime. Certo? Agora, para terminarmos, para encerrarmos, o 332 é o tráfico de influência. Mas nós temos também, amigos, o crime do artigo 337-C. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Vejam que os verbos são os mesmos. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Para si ou para outrem. Direto ou indiretamente. Vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação penal internacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário público. Tudo igual. Quais são as diferenças? A diferença, amigos, em primeiro lugar, é a qualidade de funcionário público.
que aqui necessariamente tem que ser o quê? Funcionário público estrangeiro. Aí nós vamos cair no 337C. E segundo que o objeto aqui não é o ato funcional, é a transação comercial. A transação comercial internacional. Essas são as duas diferenças que vão cair para cá. E como então nós temos aqui elementos especializantes, aplica-se aqui o princípio da especialidade. E para fechar, nós temos um parágrafo único no artigo 332, que diz que a pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Pessoal, cuidem, certo? Aqui alguns cuidados tem que ter. Primeiro, o funcionário público que o agente solicita a vantagem, exige, cobra, ele deve realmente existir? Não necessariamente, mas tem que ser um funcionário individualizado. Se não for um funcionário individualizado, se for qualquer funcionário, aí sobra o crime de estelionato, o 171 do Código Penal. Certo? Isso é uma coisa. Agora aqui, amigos, nós temos uma causa de aumento de pena se o sujeito disser assim, não, eu estou cobrando essa quantia, porque essa quantia também vai ser parte para o funcionário. Dá isso a entender, piora a credibilidade da administração. Por isso o aumento de metade da pena. E é por esse motivo, e é por essa razão, inclusive, que isso vai ser aplicado na terceira fase da dosimetria. O juiz primeiro vai aplicar a pena de 2 a 5. Vamos supor, fica a pena em 4 anos. Tem agravante? Não. Tem atenuante? Não. Vai para as causas de aumento de pena. Aumenta da metade. Metade de 4 é 2. A pena fica em 6 anos. Vejam, fica inclusive acima, 1 ano acima da pena máxima. Porque essas causas de aumento de pena da terceira fase, elas podem fazer com que a pena fique acima, sem problema nenhum. Certo? E se ficar provado que essa vantagem realmente era para o funcionário público? Aí, meus amigos, esqueçam o crime do 332. Aí o particular comete corrupção ativa, artigo 333, e o funcionário público comete corrupção passiva, artigo 317. Certo? E assim, a gente vence mais um delito. Tráfico de influência foi. Agradeço a atenção de vocês. A hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.